Fala pessoal, tudo certo? Meu nome é Silvio Joaquim e hoje a gente vai bater mais um papo sobre a nossa queridíssima filosofia, né? Bom, novamente eu volto a fazer essa introdução que eu sempre faço e é engraçado, né? Pois bem, meus amores, cheguei ao cúmulo da quarentena, da pandemia. Eu estou usando uma camisa que não está passada em casa. Ou seja, vocês vão ver a completa desorganização de um ser humano. Mas hoje também teremos um tema interessantíssimo para se conversar, tá? A propósito, esse aqui é um dos meus melhores slides, se não for o melhor, tá? Espero que também a minha fala seja tão agradável quanto esse slide está na minha cabecinha. Tá bom, meus amores? Portanto, vamos dar início à nossa aula, tá? Hoje a gente vai trabalhar o iluminismo, tá? E as suas facetas, que é justamente o enciclopedismo, tá? A enciclopédia, e também o primeiro filósofo dos três iluministas grandes que nós vamos trabalhar hoje. Tá bom? A gente vai trabalhar hoje, portanto, o iluminismo, seus conceitos, as suas lutas, a enciclopédia e o Voltaire. Fechou? Show de bola? Lindo. Então, eu comecei essa aula com uma frase do Ariano Suassuna, que eu já disse a vocês, gosto bastante, e a frase é: a arte para mim não é um produto de não é um produto de mercado. Pode me chamar de romântico. A arte para mim é missão, vocação e festa. Com isso, a gente abre essa aula de filosofia. Pela primeira vez eu coloquei meu nome ali, ó. Pois bem, a gente abre nossa aula de filosofia e vamos trabalhar exatamente os iluministas. Assim como o nosso queridíssimo Sérgio Chapelin, no Globo Repórter, a gente questiona o que comiam, o que bebiam, onde moravam. Vejamos hoje, não sexta-feira no Globo Repórter. Que piadinha. Mas enfim, o iluminismo. O que é o iluminismo em si? O que a gente pode entender por iluminismo? Tá? Vejam, a gente já trabalhou dois filósofos iluministas, trabalhamos já o Hume, tá? E trabalhamos também o Locke. Aqui vale uma curiosidade, né? Até mesmo uma observação, talvez, de que a maioria desses iluministas ou eram empiristas ou bebiam pelo menos da fonte das duas. Tanto o empirismo quanto o racionalismo, tá? Fica essa curiosidade. Trabalhamos, portanto, o Locke, que é um dos maiores filósofos percussores do iluminismo. Trabalhamos também o Hume, tá? E agora vamos entrar no primeiro, que é especialmente, estritamente o iluminista, tá bom? Que é o Voltaire. Mas antes disso, precisamos nos perguntar o que é o iluminismo, o que é essa ideia, como foi formado, o que é isso, enfim. Né? E aí o Immanuel Kant, que é um dos filósofos mais famosos da história da Terra, da face do universo inteiro, o Immanuel Kant, que a gente vai trabalhar também, só que um pouco mais à frente, ele diz que o iluminismo é necessariamente a saída do homem da sua minoridade, situação de que ele é o único responsável. Portanto, o que é minoridade para o Kant? O Kant tem um texto muito interessante, a propósito, é o único que eu entendo na face da Terra, que é justamente uma pergunta: o que é o esclarecimento? Tá? E o esclarecimento ele vai justamente trabalhar essa perspectiva, por exemplo, do iluminismo. O esclarecimento para o Kant é você saber usar a razão por si mesmo. Vai ter até mesmo, tem uma frase do Kant aqui que vai ajudar a gente a pensar isso. Portanto, o que é ser um homem esclarecido? O que é ser do movimento do iluminismo? É você conseguir trabalhar os aspectos do seu próprio conhecimento. É você conseguir ter o aparato necessário para ir em busca do seu próprio conhecimento, sem a intermediação de segundos ou terceiros. Sair da minoridade, portanto, é sair não de uma ideia etária, mas sair de uma ideia vaga, ideia presa em um sistema. É você saber usar o mapa para encontrar-se no rumo do conhecimento. Poxa, até falei bonito agora, veja mesmo. Portanto, o Kant ele tem esses dois conceitos, a minoridade e a maioridade. A gente vai trabalhar isso melhor, vou até trazer mais passagens do texto O que é o Iluminismo, ou algumas traduções colocam o que é o esclarecimento,
para a gente trabalhar na aula de Kant. Hoje, isso serviu para a gente introduzir nessa perspectiva do que é o iluminismo. O iluminismo, portanto, a gente pode fazer essa alusão ao Kant, do que o iluminismo é o uso da razão para a saída do homem da prisão. A prisão que os iluministas vão tratar, vão tramar e vão nos colocar a pensar é uma prisão do pensamento. É uma prisão onde o homem está completamente longe, distante de poder dar qualquer passo em direção ao seu próprio conhecimento. A crítica do iluminismo aqui é fazer pensar o homem na sua condição miserável acerca do conhecimento. Os iluministas, eles vão acabar dizendo que vivemos em tempos que é uma completa desordem para o conhecer. Vivemos num tempo onde os estados nacionais, os estados absolutistas, nos dizem o que podemos ou não ler. Vivemos em tempos que, por exemplo, instituições como a igreja, né, nos colocam pautas e devemos essas pautas nos cegar. Apenas saber o que é essas pautas e nunca questionar. E aí já vai a primeira característica para você anotar, uma característica muito importante do iluminismo, a luta contra o dogmatismo. O dogma católico, o dogma da igreja, é necessariamente uma verdade de fé. É você necessariamente acreditar. Por exemplo, tem um dogma católico que é sobre a Santíssima, a Santa Maria, a mãe de Jesus. E aí a Igreja Católica estabeleceu um dogma para dizer que ela é santa, é imaculada e virgem perpétua. Quem é católico obrigatoriamente precisa aceitar esse dogma. Você compreende? Bom, eu não estou aqui para criticar ou para falar bem acerca disso neste momento. Eu estou para dizer para vocês o que é um dogma, por exemplo, na Igreja Católica. Isso aqui no que diz respeito à Virgem Maria, por exemplo. No que diz respeito às pautas sociais, imagina a igreja dizer, não pode ler tal texto e, para ser católico, não pode realmente questionar esse dogma de não poder ler tal texto. Você sabe o que é, num país católico, como a França era, por exemplo, você ser colocado como uma pessoa que foi expulsa da igreja, como uma pessoa que foi excomungada, a palavra é essa, excomungado, é necessariamente você andar com a plaquinha assim, dizendo, sou criminoso. Portanto, tudo que a igreja faz tem um peso muito grande, tá? E esses dogmas políticos, esses dogmas sociais que certamente a igreja vai acabar colocando, vai gerar muitos problemas e esses iluministas vão acabar indo de encontro. Quando esses pensamentos começam a aflorar, quando essa discussão começa a nascer e começa a entrar nos ouvidos de A, de B, né, isso vai começando a questionar a igreja. E por conta desse questionamento em massa da igreja, que vai acontecer, por exemplo, no século XVIII, que é justamente o século das luzes, o século do iluminismo, o Voltaire, que a gente vai trabalhar hoje, ele escreve, início de novos tempos. Ele escreve, nunca houve nenhum tempo tão esclarecido. Faltou o tempo ali na citação, mas nunca houve nenhum tempo tão esclarecido. Tão esclarecido quanto esse do século XVIII, o qual a gente pode se debruçar a pesquisar, tá bom? E aqui eu coloquei o que são as luzes. Né? Tem uma imagem que eu vou enviar para vocês que é muito didática para a gente especificar essa particularidade. O que são as luzes o que são as luzes em si? Eu coloquei, é a razão guiando. A razão guiando o conhecimento, é a razão guiando o ser humano, é a razão guiando as ações para que assim a gente possa ter o progresso. A gente vai perceber também que uma das particularidades mais interessantes do iluminismo é justamente essa busca constante pelo progresso. Observe, quando Voltaire coloca nunca houve tempo tão esclarecido,
o Voltaire automaticamente ele está dizendo que houveram tempos antes desse em que havia, por exemplo, censura, havia perseguição, havia tudo longe de um esclarecimento. Portanto, Voltaire está dizendo que há um progresso, há uma evolução. Portanto, essa ideia de progresso vai estar muito presente nos ideais iluministas, tá certo? De querer desenvolver a ciência, de querer desenvolver o conhecimento, de querer trazer luz à coisa, tá certo? Portanto, as luzes é fazer com que a razão seja o guia da humanidade, tá bom? E aqui eu coloquei uma frase do Kant. Tenha coragem de se servir do seu próprio conhecimento. Eis aí o lema do iluminismo. Olha que frase forte do Kant, né, acerca do iluminismo. Tenha coragem de se servir do seu próprio conhecimento. Isso aqui para o Kant é necessariamente você ser um ser de maioridade. Como eu disse a vocês, o conceito de minoridade e maioridade está muito afastado, está muito longe dessa coisa de faixa etária. Tá bom? Não tem nada a ver com isso. Bom, o iluminismo. A palavra alemã que é designada para o século das luzes, em alemão, obviamente é essa aí que está escrita. Eu não sei pronunciar, me perdoem. Mas essa palavra ela quer dizer esclarecimento. Tá bom? E esclarecimento, como eu disse a vocês, é o uso constante da razão nas ações. Tá? E aqui eu coloquei. O que a razão tem com o esclarecimento? Bom, sem querer querendo, eu acabei trabalhando essa particularidade no slide anterior, mas eu retomo brevemente isso. A razão para o esclarecimento é fazer com que... aquela imagem, eu nem falei a vocês, né? Mas essa imagem ilustrativa serve para que até que eu explique isso. Nessa imagem tem o cérebro acorrentado numa prisão. E sob esse cérebro está uma luz. A luz que é imanente desse cérebro. Portanto, o cérebro ele é o guia, ele é a coisa que a gente precisa entender para que a gente possa caminhar. Precisamos da luz, precisamos da voz, precisamos da vez ao cérebro, à razão, ao pensamento. Tá bom? O cérebro, nessa circunstância, está representando a razão, para que fique claro. Tá bom? Portanto, o que precisa ser esclarecido na sociedade? O que precisa ser colocado em evidência para o uso da razão na sociedade? Necessariamente precisa ser o uso das discussões acerca da igreja, acerca do absolutismo, das práticas comerciais. Tá? O iluminismo ele vai bater de frente com inúmeras coisas. As três principais, por exemplo, é justamente a forma de agir da igreja, a forma de agir do Estado absolutista e necessariamente a forma econômica que se encontrava no mundo, que ainda, no que diz respeito à França, pelo menos, estava sob a égide agora, do governo francês, que é justamente o que a gente entende por mercantilismo. Tá bom? E aí, para uma definição tanto quanto mais geral, eu trouxe uma frase, uma passagem do texto do Danilo Marcondes, né, que é um filósofo brasileiro muito interessante, que ele fala o seguinte: um movimento cultural, no caso o iluminismo seria um movimento cultural amplo que reflete todo um determinado contexto político e social da época, embora adquira características em países e em momentos diferentes. Ou seja, o iluminismo ele tem o seu boom, ele tem a sua explosão, ok, mas ele tem a sua explosão, tem o seu boom em momentos diferentes e em países diferentes. Não é porque estejamos falando do movimento iluminista na França que ele teve a mesma repercussão especificamente na Inglaterra, em Portugal e assim por diante, tá bom? Para fazer uma rápida colocação para vocês, por exemplo, os ideais iluministas, por assim dizer, ele vai ter uma efervescência muito grande em Portugal a partir de 1812. Observe, a gente está falando de iluminismo aqui de meados finais do século XVIII. E a gente só vai encontrar uma efervescência, por assim dizer, em Portugal em 1812. Olha a disparidade, tá? Olha a diferença de tempo. É só para que vocês consigam compreender tudo isso, tá? E aqui eu coloquei uma frase do Thomas Jefferson, tá? Que foi aquele que assinou, aquele que apresentou ao mundo a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né?
E ele coloca, o preço da liberdade é a vigilância eterna. Como assim a vigilância eterna? Para ser livre, no conceito iluminista, é preciso vigiar o que se está acontecendo no governo. Para o modelo iluminista, o absolutismo ele é determinante para a ausência da liberdade. Portanto, para que se mantenha a liberdade, é preciso a vigilância no governo para que as ações não sejam contrárias a isso, a vigilância nas ações da igreja para que as suas determinadas movimentações não sejam contrárias a isso. Essa é a ideia que o Thomas Jefferson está querendo imprimir sobre o preço da liberdade. Tá? A gente vai ver também que a liberdade é uma pauta quase que mestre no pensamento iluminista. E que eu coloquei 4 pontos para vocês, desses pontos mestres assim, né, do iluminismo, e aqui vamos lá. Liberdade, igualdade, progresso e individualismo. Essas 4 particularidades aí nunca poderemos deixar de entender quando a gente for falar sobre iluminismo. Tá bom? Sempre. Liberdade, igualdade, progresso e justamente o individualismo, tá certo? Essa particularidade do individualismo vai se encontrar muito mais no campo econômico, tá? Mas também pode ser mais palpável, por assim dizer, na política também. A liberdade, para os iluministas, era aquela liberdade muito parecida com a que o Locke falava, tá? Se você quiser voltar um pouquinho, você vai ver que a gente tem uma aula sobre o Locke e eu trouxe mais aspectos mais fáceis sobre o Locke nisso. A igualdade que os iluministas tanto falam é uma igualdade jurídica, não é uma igualdade no âmbito necessariamente social, em que se acaba, portanto, toda a desigualdade no mundo. Não é especificamente e estritamente isso. Se bem que o Rousseau vai tentar falar um pouco a respeito disso e tal, mas a igualdade que eles querem, eles, no caso a maioria, querem justamente a igualdade jurídica, onde não exista necessariamente mais um nobre e um burguês, mas que exista cidadão. E que esse cidadão possa ser provedor de todo e qualquer direito igualmente. Tá bom? E o progresso, como eu disse a vocês, é justamente essa ideia de estar trazendo à sociedade ideais novos, constantes, para um futuro sempre promissor. Tá? Portanto, é como se a gente estivesse vivendo uma escadinha. Tá? Inclusive, quem vai beber dessa fonte é justamente o positivismo. Tá? Mais à frente com o Comte. Tá? É isso. Essas 4 ideias aqui pra gente firmar e fixar bem o iluminismo. Show? E aqui eu coloquei, precisa-se eliminar o que impede tais pontos. Portanto, o que na administração pública, o que no Estado é possível e é provável que elimine um desses 4 pontos. Um só já é passível de que a gente possa vir a eliminar isso. O que é? Eles vão pensar, por exemplo, a igreja, né? A igreja enquanto representante do poder ligado à superstição e à submissão. Não é que os iluministas batam de frente com Deus, por exemplo. É que eles batem de frente com aqueles que representam Deus. A igreja nesse sentido. Tá? Porque eles acabam entendendo que a igreja traz como é que eu posso dizer? Traz uma corrente que prende o homem a pensar. Necessariamente isso. E a gente pode levar isso para uma crítica muito séria. Ora, se a gente vê o iluminismo criticando a igreja tão pesadamente dessa forma, a gente também vai entender que a crítica que a igreja vai fazer ao movimento iluminista também vai ser pesado e nas alturas. Tá? As críticas que os padres, que os cardeais vão fazer ao movimento iluminista é na mesma proporção. Tá? E também ao Estado absolutista. Portanto, o Estado absolutista é aquele detentor dos ferros, detentor das ações de tornar a sociedade longe
da liberdade, longe da igualdade, longe do progresso e do individualismo. O Estado absolutista para os iluministas é quase que igual, ou pelo menos pouco diferente, da escravidão. A escravidão que eu estou falando aqui não é a escravidão racial, mas é a escravidão do estar-se sempre negado de sua liberdade. Não necessariamente, e melhor, não só a liberdade do ir e vir, mas a liberdade do pensar, do falar, do agir. Compreenderam? Pois bem. E aqui eu coloquei uma frase, né, um texto que está presente na Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos, que foi proclamado em 1789 na Revolução Francesa, e que eu coloquei. Considerando que a ignorância, o esquecimento e o desprezo pelos direitos dos homens são as únicas causas dos males públicos. Compreenderam tudo isso? A ignorância. O que é você ser ignorante? É você agir para além, longe, distante do racionalismo, da razão. É você fazer com que as suas pautas estejam distantes da coisa esclarecida. É isso que os franceses, na Revolução Francesa, vão entender que é causar mal à sociedade. Causar mal à sociedade, portanto, é agir longe de ser um esclarecido, é agir longe de uma ação racional, portanto. Veja que interessante o pensamento iluminista. E aqui a gente entra necessariamente na pauta da enciclopédia. Ó, meus amores, se vocês tiverem alguma dúvida, tá? Podem pausar o vídeo e mandem mensagem para mim agora. 1, 2, 3 e... Show! Sobre a enciclopédia, inclusive ele tem até outro nome, né? Que é justamente o Dicionário Fundamental das Ciências, das Artes e Ofícios. É muito interessante, né? Passe o slide só para vocês verem a capa da enciclopédia, que está no outro slide. Show? Viram lá? Massa. Pois bem, no primeiro slide, vocês voltam um pouquinho, no primeiro slide, a gente tem a imagem do Diderot, tá? E também do Denis Alambert. Tá? Inclusive, o Alambert, ele vai acabar saindo da construção das enciclopédias. Se não me engano, é na 3ª edição da enciclopédia, ou a 3ª ou a 4ª, que ele acaba saindo e não dando prosseguimento a essa empreitada. E aí o Diderot acaba ficando sozinho, sozinho não, porque ele tem vários amigos, né? Mas nessa empreitada, nessa coisa de sócio, por exemplo, o Diderot vai ficar sozinho. Mas é uma curiosidade. Enfim. Eu coloquei uma frase aqui, tá? Que eu queria que vocês, se pudessem, né, colocassem como um breve resumo do que foi e do que é a enciclopédia para os franceses e para o movimento iluminista, tá? Que é justamente esse segundo tópico. É a obra física mais representativa do iluminismo. As principais características disso, né, da enciclopédia, é justamente o anticlericalismo, as críticas ao absolutismo e a intolerância. A intolerância nesse sentido, a intolerância religiosa já, tá bom? A gente vai ver um pouco mais com o queridíssimo Voltaire, tá bem? Portanto, é esse pensamento aqui que ajuda a resumir bastante a ideia da enciclopédia, tá bom? Bom, ao todo foram 17 edições, 17 textos, bem grandões, sobre os temas mais variados, tanto da educação, quanto política, economia, a igreja, a sociedade, enfim, tudo que você puder imaginar, a enciclopédia organizou, ou melhor, ela foi organizada para responder e esclarecer tudo isso, tá bom? Aí fica um fato curioso, que aqui é bem engraçado, porque logo quando ele foi lançado, a igreja e o Estado francês, por exemplo, olharam assim e falaram: meu irmão, isso vai dar muito errado, velho. Vai dar muito errado. Tanto que na sétima edição da enciclopédia, o rei Luís XV da França, ele olhou e falou: ó, isso precisa ser banido automaticamente. Recolham essas enciclopédias, comecem a observar mais essas oficinas de impressão, porque não está dando.
A gente está vendo temas circulando por aí e temas que podem fazer com que a sociedade se rebele contra o meu governo. E se isso acontecer, como é que eu vou ficar? Eu não posso ser deposto. Bom, o neto do Luís XVI acabou sendo deposto, né? Do Luís XV acabou sendo deposto, né? Luís XVI. Bom, e aí vai uma coisa muito interessante. Porque o Luís XV, avô do Luís XVI, ele acaba proibindo a circulação das enciclopédias. E o Luís XVI, lá na frente, acaba deixando com que isso aconteça. Ele acaba permitindo isso. Que curioso, né? Ele acaba tendo a política mais palatável para a enciclopédia. Aí fica essa curiosidade. Inclusive, o parlamento francês, em 1759, acabou colocando esse texto como um texto de condenado. Ele acabou, de fato, condenando a enciclopédia, em 1759, o parlamento francês. E aqui tá uma parte, né, da enciclopédia, pelo menos a capa, tá em francês, obviamente. E aqui eu queria que vocês se atentassem às coisas e às parcerias dessa enciclopédia. Observem bem. Cadê? É a segunda lá. É a terceira. A Sociedade Real de Londres. Essa Sociedade Real de Londres, ela esteve presente, por acaso, na filosofia do Bacon, na filosofia do Hume, na filosofia do Locke. Percebam, portanto, a influência do empirismo nisso tudo, tá? Essa sociedade aqui que eu falei a vocês, ela foi muito importante na divulgação de temas científicos, como por exemplo, da filosofia do Newton, da filosofia também do Newton, né, do que o Newton ajudou a pensar, ajudou a fazer, mas na revolução científica que o Newton ajudou a criar. Essa sociedade foi muito importante, tá? Os principais colaboradores da enciclopédia foram necessariamente o Voltaire, o Rousseau, o Montesquieu e outros. E aí vale ficar por ponto curioso de que o Voltaire, o Rousseau e o Montesquieu, eles ajudaram bastante nisso. O Voltaire, dentre os três, foi o mais destacado, só que o Rousseau e o Montesquieu, eles escreveram alguns fragmentos da própria enciclopédia, e que fica muito interessante isso, né? Bom, tem uma particularidade, tem um trechinho que eu retirei da própria enciclopédia que diz o seguinte: a finalidade de uma enciclopédia reside na unificação das ciências espalhadas sobre a face da Terra. Bom, aqui seria um outro resumo do que é a enciclopédia, tá? Se vocês quiserem anotar, já está anotado aí, né? Enfim. Bom, e aí eu coloquei uma pergunta muito interessante, capciosa até. Quem ajudou a difundir a enciclopédia? Eu coloquei as cartinhas escritas anonimamente, os jornais, pasquins, as academias, como por exemplo a Sociedade Royal Real de Londres, e a maçonaria. Sabia que a maçonaria surgiu em 1717 em Londres e logo se espalhou. É bem verdade que na América Latina a maçonaria ela se expressava com uma forma mais enfática, era muito mais, como é que eu posso dizer, mais severa nos seus ditos, né? Até porque ele foi muito feroz contra o clero aqui na América Latina. Lá em Londres não tanto, mas também. E essa sociedade, né, a sociedade maçônica, ela se reunia secretamente e debatia por muitas vezes essas coisas. E isso ajudava a difundir, isso ajudava a criar um pensamento por trás disso. Bom, é notório que esse pensamento contra a igreja, que esse pensamento a favor dessas discussões mais fervorosas na sociedade, logo suscitou uma crítica severa da igreja que, em 1738, logo condenou e logo disse que, para ser católico, necessariamente não pode ser maçom. Ele já fez uma distinção muito severa aí, coisa que até no Brasil vai ser pauta muito problemática, né? Até mesmo no governo do Pedro II. Mas enfim, para que vocês saibam quanto que foi enérgico as atitudes da igreja e até mesmo do Estado contra tudo isso. E por fim, a gente chega no último estágio dessa aula, que é justamente o François Voltaire, tá? Que em francês ele é François
Voltaire. Bom, o Voltaire, ele vive necessariamente a sua vida inteira no século XVIII, tá? Ele nasce ainda no finalzinho do XVII, mas vive especificamente no XVIII. Esse brother aqui, ele teve uma vida absolutamente conturbada. E a propósito, ele é até esquisitinho de face, né? Mas enfim. Ele teve uma vida muito conturbada, muito turbulenta. Ele chegou a ser preso, ele se exilou na Inglaterra. Enfim, ele foi tudo e mais um pouco que você puder imaginar. Mas esse brother aqui também, ele influenciou muitas coisas no iluminismo. Uma dessas, por exemplo, é justamente o aparecimento da tolerância e o aparecimento também do despotismo esclarecido. O Voltaire, quando ele fala em um déspota esclarecido, que pode até parecer ser antagônico essas duas coisas. Uma coisa é ser esclarecido, outra coisa é ser um déspota. E na verdade é. Mas quando o Voltaire fala sobre um déspota esclarecido, o Voltaire fala num déspota que quer, pelo menos, aceitar as ideias iluministas e que não vai de encontro a isso tudo. Por exemplo, a gente pode dizer até em algum momento que o Dom João VI, quando ele volta para Portugal em 1821, ele passa a ser meio que um déspota esclarecido. Por quê? Porque ele vai, se bem que por pressão, mas ele vai acabar tendo que ceder aos ideais que foram criados a partir do iluminismo, que é justamente o ideal de uma constituição, que é não mais poder reger a Portugal com todos os seus mandos e desmandos. Enfim, tudo isso vai fazer com que a gente possa, de alguma forma, colocar o Dom João VI nessa classificação de déspota esclarecido. Portanto, é aquele rei que é absolutista, mas que em algum momento precisa, e ele entende que precisa flertar com esses ideais iluministas, tá? E aí vem a treta que esse cara se mete. Ele fala que é quase que um destroçamento do pensamento você atribuir o racionalismo e o empirismo enquanto ambientes separados. O Voltaire vai dizer que eles funcionam muito mais de uma maneira juntas. Bom, isso é uma treta absurda. Se o Descartes escuta isso, com certeza a gente tem uma briga de foice aqui muito grande, tá? Esse brother que escreveu vários textos fantásticos, tá? Mas o mais importante, eu coloquei 3 para vocês aqui, só que o mais importante é necessariamente o Tratado sobre a Tolerância do Voltaire, tá? É um texto assim, supimpa. A propósito, se alguém quiser me dar, tô aceitando. O Voltaire, ele vai acabar... Geralmente ele é atribuído como um ateu, como uma pessoa que demonizou Deus, que não acredita em Deus, que jogou a Igreja Católica num próprio cúmulo do lixo. Bom, quanto à Igreja, talvez possa até ser verdade, talvez. Mas sobre Deus é completamente falso. O Voltaire está muito longe de ser um ateísta. O Voltaire disse, quanto mais penso, menos posso admitir que esse relógio exista sem que alguém o tenha fabricado. Essa ideia do relógio sobre o Voltaire é a seguinte. O Voltaire vai dizer que dentro de um relógio está o fragmento para contabilizar o tempo. E nesse relógio, por mais pequeno que seja, estão todas as engrenagens possíveis, organizadas perfeitamente, sincronizadas. E o Voltaire vai dizer que para toda essa maravilha, para essa engenhoca estar funcionando em suas perfeitas qualidades, alguém precisou quebrar a cabeça para funcionar tudo isso. E o Voltaire vai dizer que o mundo é parecido com um relógio, porque para que uma árvore cresça no seu determinado espaço, tempo e dimensão, foi preciso fazer com que pelo menos alguém tenha quebrado a cabeça para pensar como é que as raízes iriam se ficar no chão e crescer tão belamente, fazer com que ela tenha um crescimento X e não Y, enfim. Para o ordenamento do mundo, a engenharia do mundo inteira, o Voltaire vai dizer que para ele é impossível pensar tudo isso sem que alguém tenha criado, que alguém tenha feito. Portanto, o Voltaire afirma que Deus existe. Tá? O Voltaire não afirma que Deus existe segundo a concepção católica.
né? Que ele vai dizer que vai ter um problema muito sério, a gente vai ver depois. Bom, mas ele não se mete em briga só com a igreja, ele se mete em briga com Pascal, com o próprio Leibniz. Esse é o famoso Anderson Silva. Quem veio pela frente é cacete. E o Voltaire até chega a dizer sobre o ateísmo o seguinte: o ateísmo é um monstro muito perigoso nos que governam e nas pessoas que estudam. Ou seja, o ateísmo é aquele mal que pode estar presente constantemente no governante, nas pessoas que estudam, nas pessoas que estão ao seu redor. Portanto, precisamos estar sempre atentos ao ateísmo, porque isso é um mal. Como é que uma pessoa dessa acabou sendo considerada uma pessoa, um ateu, né? Uma pessoa que fez críticas tão severas a isso. Sobre o Pascal, sabe, lembra aquela ideia que o Pascal fez, a aposta? Ora, se Deus existe ou não, o Pascal vai dizer, ora, é melhor acreditar que sim, porque se acabar o mundo, você vai para os céus. Mas se você acreditar que Deus não existe, se acabar o mundo, você vai diretamente para o inferno. Enfim, nisso tudo, o Voltaire vai ser claro, mas ele vai ser muito explosivo contra o Pascal. Ele vai dizer, semelhante preposição me parece antes desrespeitosa e pueril. Essas ideias de jogo, de perda e ganho são totalmente inconvenientes à gravidade do tema. Acreditar em Deus para o Voltaire é muito sério, muito sério. A existência de Deus é muito séria, a gente não pode atribuir isso a uma mera aposta, segundo Voltaire. Olha essa crítica pesadíssima ao Pascal. Uma outra crítica que ele fez também foi ao Leibniz. O Leibniz disse que a gente vive no melhor mundo possível. No melhor mundo que de fato foi possível. Porque Deus pensou em inúmeros mundos. Mas ele nos colocou exatamente no melhor possível que poderia ser. E o Voltaire vai dizer, ora, é bem verdade que esse mundo que a gente vive tem vários problemas. E esses vários problemas, essas várias misérias, ele chega até a dizer, essa eterna desordem, esse caos e desventuras que o mundo vive, é muito complicado a gente entender que é o melhor mundo possível. A gente vive nisso tudo. Bom, talvez é melhor a gente entender que futuramente iremos encontrar o melhor mundo possível. Aí sim. Mas dizer que esse mundo é o melhor mundo possível, aí é um problema muito grande. Porque a gente vive, segundo Voltaire, em uma desordem completa. Olha o despotismo, olha as intervenções arbitrárias da igreja, por exemplo. Isso, para o Voltaire, é inconcebível com a ideia de melhor possível. Portanto, o Voltaire vai ser um filósofo quase que esperançoso, dizendo que futuramente talvez a gente possa viver, mas hoje, não, ainda não. Tá? Uma outra frase do Voltaire, e aí é sobre a tirania, né? O Voltaire coloca, um tirano é aquele soberano que não conhece as outras leis a não ser o seu próprio capricho. Aqui é uma crítica explícita, clara, direta a um rei déspota, tá? E, já chegando ao finalzinho, a gente encontra o Tratado sobre a Tolerância do Voltaire. Aqui ele abre e ele faz uma discussão sobre o tema da tolerância, obviamente. E ele expõe um julgamento que ele escutou, justamente o julgamento de Calas. Nesse julgamento aqui, o Voltaire vai dizer que aconteceu uma das maiores injustiças do mundo. O Voltaire vai até atribuir esse caso como uma barbaridade completa e um crime inexpugnável. Inexpugnável é o mais abominável, a palavra é essa, inexpugnável, esquece isso. E ele vai dizer o seguinte, nesse caso aí, juízes católicos atribuíram a Calas o assassinato do próprio filho. E esse assassinato, segundo os juízes, seria porque ele não queria ver o próprio filho se tornando católico. Portanto, para isso, Calas, que era protestante, matou o seu próprio filho. Bom, o Voltaire passa o texto todinho para no final dizer e provar, segundo a concepção de Voltaire, que Calas era inocente e que Calas foi condenado à pena de morte por enforcamento porque os juízes se cegaram na intolerância, na particularidade e só na particularidade do ele poderia ser um católico e por não ser católico perdeu a vida. Ou melhor, e por querer ser católico perdeu a vida. Ou seja,
Os juízes saíram da imparcialidade, entraram na parcialidade completa, cegaram a sua ideia na intolerância e julgaram o caso. E aí o Voltaire vai ser um ferrenho crítico quanto a isso. O Voltaire escreveu um outro texto chamado Dicionário Filosófico. E aí ele vai acabar resumindo o que é a tolerância. E aí eu retirei esse trecho e coloquei para vocês. O que é a tolerância? É o apanágio da humanidade. Nós estamos todos amalgamados, na realidade, de fraqueza e de erros. Perdoemo-nos mutuamente as nossas besteiras, é a primeira lei da natureza. Portanto, o Voltaire está dizendo que a gente faz besteira, a gente fala besteira, a gente usa da besteira constantemente. E qual é a coisa mais comum a ser feita diante disso tudo? Ser tolerante para essa besteira e saber perdoar essa provável besteira. É saber agir. E aí, o Voltaire vai dizer como então acabar com essa intolerância? Como acabar com esse fanatismo? Por acaso tem cura? O Voltaire vai dizer que o fanatismo, a intolerância é uma doença. Principalmente essa coisa religiosa. E o Voltaire vai dizer, existe sim o uso da razão. Buscar-se ser esclarecido. Assim seremos um tanto quanto mais tolerantes. Tá? E o Voltaire vai até chegar a dar um princípio geral para uma lei dos direitos, que até o Kant futuramente vai falar algo muito parecido a isso. O Voltaire vai dizer, é claro, minha gente, não façamos ao outro aquilo que não queiramos que façamos a nós. É isso que o Voltaire está dizendo, e que o Kant vai dizer um pouquinho mais à frente. É tão claro isso, por que é tão difícil entender isso? Tá? E aí ele vai entender que aquilo que se refere ao direito de intolerância é necessariamente, claramente, um absurdo e uma barbaridade humana. E o Voltaire, ao longo do texto, ele vai até chegar a dizer, o próprio Cristo foi tolerante. O Cristo que desceu dos céus e veio para cá pregar a sua ideia, ele foi tolerante. Por ser tolerante e por nos dar o exemplo máximo do que é ser cristão, devamos seguir a ele e sejamos também tolerantes. Tá? E aí ele chega até a dizer, né, que o cristianismo deveria ser apresentado pela fraternidade e aceitar a todos. Bom, obviamente, esse cara foi completamente censurado pela igreja, ele foi até chamado de ateu por conta desse texto que fala sobre a tolerância, que fala sobre aceitar o outro. Bom, vai entender um pouco da concepção, mas isso é uma discussão muito séria que a gente pode fazer um pouco mais à frente, tá bom? E por fim, meus amores, a gente vai se encontrar semana que vem para falarmos sobre o Montesquieu e o Jean-Jacques Rousseau, tá bom? É isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado, eu quero dar para vocês um cheirão, um abraço e tamo por aqui.